Vamos falar de China? Vamos. Qual é a grande parada da China? A gente vem vendo uma ascensão chinesa, sobretudo um aspecto cultural e econômico e tecnológico. Uhum. Recentemente a gente teve todo um debate, por exemplo, com as inteligências artificiais, com a OpenAI e a DeepSeek. A DeepSeek, inclusive, com muito menos tecnologia, produzindo algo muito semelhante ao OpenAI. Enfim, existe todo um debate e a China avançando nesse sentido, inclusive com os Estados Unidos tentando bloquear esse avanço da inteligência artificial na China, não fornecendo os chips mais modernos da NVIDIA. Mas mesmo assim, isso está intimamente ligado a capitalismo, no final das contas, né? Porque no capitalismo, como é que você domina economicamente, territorialmente, o mundo no capitalismo? Dominando patente. Sim. Tá ligado? E aí os Estados Unidos é o maior detentor de patentes no mundo, pelo menos até então, e inclusive desses chipzinhos, desses processadores, e sendo detentores dessas patentes, para a China usar, ele precisaria importar isso para a China. Só que a China deu o seu jeito, tá ligado? Como sempre fazem, né? Que país bizarro. Eu não vou levar para vocês. Tá bom, meu. Vamos dar um jeitinho e a gente vai fazer. Sim, a gente tá falando de um país que há 1000 anos fazia concurso público para encontrar os melhores profissionais pro governo, sabe? Há 1000 anos não existia Brasil nem Estados Unidos, porra. Pois é, assim... É muito bizarro. Pois é. E assim, a gente pensa nisso tudo até com relação aos avanços tecnológicos no próprio capitalismo. A gente pensar que os Estados Unidos, por exemplo, tardou a usar o cinema falado pela incapacidade de exportar o cinema. Sim. Sabe? A gente pensar, por exemplo, que assim... Eu vi em algum lugar alguém falando... Talvez tenha sido você até, que nos primeiros experimentos com o cinema falado, os Estados Unidos tentava fazer uma versão do filme com as pessoas falando no idioma para poder exportar. Sim. É essa parada, porque é isso. O cinema dos Estados Unidos foi a primeira grande indústria do mundo. Uhum. E sendo a primeira grande indústria do mundo no cinema, os Estados Unidos sempre teve como projeto, não só, e isso até hoje, não só o mercado interno, mas também o mercado externo. Sim. Né? E pensando no mercado externo, evidentemente, os Estados Unidos precisam que as indústrias locais, sobretudo o mercado exibidor local, desses outros países, estejam tranquilos. Sim. Por exemplo, a gente pensar hoje, a crise que aconteceu no pós-pandemia, mesmo que Hollywood voltasse a crescer nacionalmente, as pessoas voltassem a assistir os filmes nacionalmente, eles dependem que o resto do mundo volte aos cinemas. Sim. Que as salas de cinema voltem a abrir no resto do mundo. Até porque se você pega um site tipo Box Office Mojo, que ele registra a bilheteria dos filmes. Sim. Qualquer blockbuster que você pegar, a bilheteria internacional é maior que a americana. Sim. Então eles precisam desse dinheiro para o filme se pagar. Perfeito. E aí quando você pensa nisso, aí a gente vai encaixando as pecinhas. Por que os Estados Unidos investe? Não, eu digo... Pesa a mão? Não, eu ia falar... fugiu a palavra. Pressiona? Pressiona. A aceleração do mercado exibidor e não da produção dos locais, de voltar a abrir. Porque não é... Eles querem passar os filmes deles. Não é porque eles são bonzinhos, olha só. Olha, Brasil, produzam mais filmes. Eles estão poucos... Na verdade, eles querem destruir a produção nacional e abrir mais sala de cinema. O mercado exibidor esteja aberto, mas aberto para os meus filmes. Tá ligado? E isso não só no Brasil, isso no mundo. Isso aí é um projeto imperialista, no final das contas, de domínio cultural. Sim. De expansão e domínio cultural. Isso desde sempre. Eu estava falando lá da questão do cinema falado, e isso aconteceu também lá na época. Mesmo os Estados Unidos tendo tecnologia suficiente para fazer filmes falados, eles tardaram a ter isso porque o mundo não tinha essa capacidade de exibir esses filmes. Então, se o mundo não tem capacidade de exibir e eu preciso ganhar dinheiro, o que adianta eu fazer filme falado se ele não vai ser exibido no mundo? Se eu só for fazer internamente? Qual o sentido disso? Então, eles retardam essa tecnologia e só só avança de fato para a década de 30. No início, acontece justamente isso. Existe um processo, inclusive, das cenas serem... refilmadas, né? Refilmadas em outras línguas para poder ser exportado para outros países. As principais línguas faladas no mundo eram feitas em cena ali para poder ser exportado. Então tem muito disso, aconteceu muito disso na época, né? Só que agora qual é a grande questão? Mais uma vez a gente discutindo. A gente tem hoje um retrocesso desse Império Americano em decadência. E quando a gente fala Império Americano em decadência, pelo amor de Deus, a gente não está falando que os Estados Unidos vai quebrar em 7 anos, porque a gente não vai cometer esse equívoco de que outros falam sobre a China por aí,
né? A gente torce. A gente torce por isso. Mas a gente não imagina que vai acontecer. Não vai ser nos próximos 7 anos. Estar em decadência é um processo. E é um processo que, na verdade, no final das contas, já está acontecendo com os Estados Unidos há algum tempo, não é hoje. Isso está acontecendo desde a crise de 2008, por exemplo. Pelo menos da crise de 2008. Esse processo de decadência dos Estados Unidos e ascensão, por conseguinte, da extrema-direita no país. Que é justamente isso. Essa extrema-direita chega para supostamente trazer de volta a América grande de novo, né? E para isso, fortalecer uma burguesia nacional, fortalecer os interesses dessa burguesia nacional, mudar o panorama da geopolítica. Impor sanções a países em ascensão que possam ameaçar eles de alguma maneira, como está fazendo com o BRICS, como quer fazer com a China, mas não vai fazer porque é impossível botar sanção na China. É isso, o máximo que eles fazem é não vou te oferecer o NVIDIA. Aí a China fala, tá bom. Se a China parar de fazer boné, os Estados Unidos já se fode um pouco, sabe? Tu viu o vídeo do cara na loja do Trump? O cara foi na loja do Donald Trump vendo os produtos temáticos do Trump. Aí, tipo, 80% é fabricado na China, pô. 80%. Todos os bonés Make America Great Again fabricados na China. Não tem como. É isso. E a China vai fazer. Foda-se, tá ligado? E é isso. Aí você tem um domínio cultural em decadência. E, mais uma vez, em decadência não significa que tá perdido. Hollywood continua sendo a maior... Não, porque maior existem outras indústrias maiores. Mas a principal indústria no que tange a exportação no mundo, né? Porque a gente tem a indústria da Índia, tem a própria indústria da China, que são indústrias gigantescas, mas que, por enquanto, pelo menos, atendem ao mercado regional, nacional e regional, daquela região ali específico. Mas que, aí que está a grande questão. A China já compreendeu, a China sabe que existe um processo de decadência desse império. E, organicamente, essa China, compreendendo isso, sabe que esse é o momento da expansão cultural do país. E estão começando forte, né? Começando forte. E não só pelo cinema. Você pensa, um dos jogos mais hypados e falados do último ano foi o Black Myth: Wukong, que é um jogo chinês sobre um mito chinês importantíssimo para a cultura deles. E pegou legal. A galera gostou do jogo. A galera jogou o jogo, falou do jogo. Foi indicado ao Oscar dos games, sabe? E que é um jogo que, se eu não me engano, baseia o Dragon Ball, não é? Porque o japonês adora roubar a cultura chinesa, né? Sim. Então é o mito do personagem que eu não lembro o nome, que é o macaco que voa numa nuvem e tem um bastão retrátil. Mas eu não sei a história dele direito, não sei nada sobre a história. Mas é um mito milenar chinês que inspirou o Goku e o Dragon Ball. Sim. É um jogo super... em termos tecnológicos, é um jogo picorudo, né? Picorudo. Pouquíssimos jogos americanos nesse nível. Sim, e concorreu aos principais prêmios no mundo, Sim. etc. E é curioso, né, que a gente veja que a China começa a investir nessa abordagem de soft power. E quando a gente diz isso, a gente está falando aqui de cinema, a gente está falando de cultura. Em cultura a gente está falando de jogo, a gente está falando de música também. A gente está falando de cinema, a gente está falando de abordagem cultural no geral, né? E aí, com relação à China, por exemplo, no cinema, eu até te passei a notícia hoje, tá na revista Exibidor, revista brasileira de cinema, mostrando que nesse primeiro semestre do ano, até então, o mercado de cinema chinês é o maior do mundo. Tá ligado nisso? Foda demais. A China ganhou mais dinheiro que Hollywood no ano até agora. Isso já é um marco absurdo, tá ligado? Ainda não é a conquista da mente das pessoas como o cinema americano faz. Sim. Mas é um sinal, porque precisa fazer dinheiro também. Os Estados Unidos não está conseguindo fazer tanto dinheiro quanto fazia. A China está conseguindo fazer isso. E é claro, é evidente, aquilo que a gente estava falando. Esses números são hiperinflacionados pelo mercado interno da China. Sim, claro. Evidente. Só que são números inéditos, porque hoje a China é o mercado com maior número agora, nesse instante. Tem a facilidade de botar onde eles quiserem o negócio para as pessoas assistirem, sabe? Por exemplo, a Netflix fez uma série sobre o problema dos 3 corpos, é esse o nome? Que é isso, né? Baseado num conto chinês. E a China, quando soube, fez uma série também adaptada do próprio mito e lançou antes de graça, pô. Tá aí de graça para qualquer pessoa ver. Sim. É isso. E aí, enfim... inclusive o rapaz do chat falou esse filme que ele falou é uma animação, que é a segunda parte dessa animação, e já tá na lista das maiores bilheterias de todos os tempos, essa animação. Como é que é o nome da animação que você falou, Focas? Nhazá? Alguma coisa assim. Nhazá 2. Temporada dessa. Nhazá 2. Nhazá 2.
Acho que Lenazá 2. Isso. Deixa eu ver aqui no Google. Ah, gente, não vão cobrar que a gente fale cantonês fluente. Porra, o português já tá bom já. E aí o filme é a segunda parte de uma animação e já já está na lista de 100 maiores bilheterias de todos os tempos. E assim, não tá em 100, já tá lá pra 70, já tá muito bem posicionado. E esse filme, e aí que tá a grande camarada, porque essa expansão cultural, quando a gente fala de expansão cultural chinesa, a gente ainda acredita que essa expansão cultural tá muito localizada, regionalizada, né? Só que aí, mais uma vez, a gente já vê, por exemplo, o jogo de videogame, que já tá expandindo para além. E a gente tá falando de um mercado que hoje não, né? Porque tá em crise também, mas até pouco tempo atrás movimentava mais dinheiro que Hollywood, a indústria dos games. Pois é. O GTA V vendeu mais que qualquer filme na história. E aí, só que aí tem mais um caso, que esse ano a Sato Filmes, que é uma produtora, distribuidora mais especificamente, especializada em importar filmes do leste asiático, anunciou que vão ter 3 filmes chineses importados para o Brasil esse ano. Um deles, esse filme aí que o rapaz citou, que eu não vou saber falar o nome. Mas são 3 filmes chineses que vão ser importados para o Brasil e que muito provavelmente estarão nas salas de cinema. Maneiro. Tá ligado? E é isso. A gente já tá vendo acontecer. É claro que isso tudo que a gente tá falando ainda é incipiente. Mas ainda é incipiente porque essa queda do Império Americano é recente. Né? É de 2008. Ah, mas 2008 já faz tantos anos. Porra, quedas tem que pensar no tempo histórico, né? É um processo longo para essas coisas acontecerem. E a gente tá vivendo a história. Se um dia alguém falou sobre o fim da história, não tá vivendo.